Olá, portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico. Desta vez para fazer a análise do primeiro jogo da Taça da Liga CTT, no fundo diz respeito à segunda jornada, porque o Porto adiou a primeira. Futebol Clube do Porto, Leixões. Dragão Insider, eu normalmente dou-te a palavra, mas eu por acaso gostava de começar a análise a este Força, jogo eu vou e acompanhando. já, e já te passo a palavra. O Porto entrou a 5 à hora, quer dizer, eu acho que não há outra maneira de descrever isto. Portanto, aquilo foi um início muito lento, linhas muito afastadas, um Porto muito desligado do jogo e o Leixões que desde cedo entrou muito atento, muito agressivo, a ganhar segundas bolas. Quer dizer, o Leixões entra a ganhar, entre aspas, nesse sentido, em termos de atitude. O Porto esteve irreconhecível. A posse de bola, desculpa só dizer, a posse de bola foi avassaladora do Porto na Foi, primeira parte, foi. 70%, mas foi uma posse de bola perfeitamente infrutífera. Sim, o Porto Sim, podia sim. estar ali àquele ritmo 3 horas, Sim, 4 horas que sim. não saía daquilo. O Porto só raramente, num ou outro lance individual, é que conseguiu criar algum perigo. Para ser sincero, na primeira parte, eu só me lembro de um cruzamento em que o Oliver vai à linha de fundo e cruza atrasado para o Galeno, que por acaso tem um bocado de azar que a bola salta um bocadinho antes e que leva a que o remate saia muito por cima. Sim. Por acaso eu reparei nesse pormenor, mas portanto é o único lance da primeira parte. De resto, todos os jogadores muito lentos, os laterais sem chama, quer dizer, o Maxi pronto, acaba por tentar um bocadinho mais, mas o Lion continua muito apagado. O André sempre benzinho, mas quer dizer, também acrescenta muito pouco naquela posição. Pronto, é um gestor, é um pivô, passa para o lado, passa para trás. E não sei o que é que o Porto ganha propriamente em tê-lo ali. Pronto, ganha, acho, em poupar o Danilo, é a única coisa. O Oliver tem sempre um passe muito bom, mas o que é que acrescenta neste momento? O Oliver é um jogador que não arrisca, é previsível. E eu acho que é confortável para os adversários ter o Oliver como o oponente neste caso, Uhum. porque ele não causa medo, quer dizer, vem aí o Oliver, pá, pronto, vem aí o Oliver, vai passar para o lado, passa muito bem, indiscutivelmente, é um jogador com muita técnica, mas falta ali qualquer coisa ao Oliver neste momento. E só para concluir esta primeira parte, Hernani e Otávio acho que não agarraram a oportunidade de todo, porque não criaram desequilíbrios. Notou-se drasticamente a diferença de qualidade e intensidade deles para com um Brahim e um Corona. Quer dizer, basta vê-los na segunda parte a diferença A entre ambos. diferença, sem Portanto, dúvida. foi uma entrada que eu não estava à espera do Porto, e até porque foi uma equipa, não se pode dizer que é uma equipa B, porque muitos destes jogadores já têm muitos minutos. Eu vou começar vou começar de uma maneira e depois vou tornar a pegar neste tema mesmo no final. O Sérgio quer preparar uma equipa de 22 jogadores e não uma equipa de 11. E está a tudo fazer para conseguir isso. E tem havido sinais até muito interessantes nesse sentido, em que, na verdade, quando um jogador é chamado, mesmo não tendo muitas oportunidades de jogar, normalmente chega e está num bom plano, e joga bem e tem disponibilidade física, mental, tem intensidade e faz um bom jogo. Mas desta vez, na verdade, jogadores que foram chamados à titularidade, nomeadamente, como tu referiste, o Otávio e o Hernani, e eu estou-me a lembrar particularmente até do Hernani, que ultimamente parecia andar um pouco desanimado, escorçoado, e o Sérgio Conceição tentou trazê-lo para cima, E tentou tem entrado mesmo noutras tem entrado partidas. noutras partidas, deu-lhe toda a moral, pô-lo a discursar quando ele fez aquele gol no jogo em que ele tinha entrado, No Lusitano deve. no Lusitano de Évora na Taça de Portugal, e depois deu-lhe a oportunidade logo no jogo a seguir também para jogar um bocadinho. Pronto. E o que é que se vê no Hernani? Foi de facto um desaproveitar de uma oportunidade de ouro. Porque o Hernani é de facto um jogador muito bom em termos técnicos, bem como o Otávio, como é óbvio, mas de onde é que está? O que é que fez que desperdício que foi para o Hernani esta oportunidade? Sim. E que desperdício foi para o Otávio esta oportunidade? Quando nós até precisamos, como tu ainda agora muito bem disseste, o próprio Oliver que é um jogador pouco intenso, um jogador pouco agressivo. Essa agressividade ganha em técnica, mas técnica tem o Otávio.
e o Otávio ganha em agressividade. Mas que é que serviu? Não houve agressividade nenhuma neste jogo. Foi um desperdício de oportunidade. E o Sérgio Conceição, no final, referiu-se a alguns jogadores que de facto não o disse assim, mas deu a entender claramente que é preciso demonstrar também em campo. Ele está a dar a oportunidade a todos. Quer que todos estejam imbuídos do mesmo espírito e todos têm que saber que a qualquer momento podem ser chamados e têm que estar ao mais alto nível. Tiveram essa oportunidade, perderam-na. Eles também têm que ter consciência disso. O jogador também tem que ter consciência disso. A primeira parte, de baixíssima intensidade, pouca clarividência, precipitação nas opções. Vimos outra vez aquele jogo que tanto criticamos o ano passado, de passar sem critério, de um jogo de aflitos, linhas afastadas, tudo isso. Na segunda parte foi diferente. Foi diferente. Se calhar houve ali um puxão de orelhas. A própria equipa, antes das substituições, que no meu ponto de vista também pecam por tardias, porque o Sérgio Conceição quer ganhar esta taça, não quer que esta taça seja um troféu para... Porque ele diz, eu quero ganhar até jogos a brincar. Eu quero ganhar até jogos amigáveis. Portanto, a taça da Liga também é uma competição para se ganhar. Pode-se ganhar ou pode não se ganhar, mas tem que se fazer tudo para ganharmos. E, de facto, a primeira parte foi miserável. Na segunda parte, miserável na questão da atitude. Não, da atitude mesmo. Da atitude mesmo. O Porto não fez nada. Na segunda, ao contrário do Leixões, também merece uma palavra de elogio, porque de facto esteve impecável. Sim, impecável. Sim. Foi o oponente certo para o Porto. O Porto tinha que estar num nível superior. Claro. Tinha a equipa para ganhar o Leixões, como é óbvio, mas tinha que estar num nível superior. Na segunda parte já foi diferente. A segunda parte é bastante diferente. O Porto, mesmo com o mesmo 11, não é? Entra logo muito mais intenso, mais rápido e chega muito melhor ao último terço de terreno, que foi o que faltou um bocadinho na primeira parte. Mas também só cria efetivas oportunidades de golo, excetuando uma ou outra bola parada, não é? Só cria efetivas oportunidades quando entra o Brahim e o Corona, que no primeiro lance do Brahim, ele assiste logo o Corona e chuta ao lado, pronto, por azar. Porque só a partir daí, porque depois temos também várias oportunidades, temos com também o Reis, exatamente, um lance parecido com uma assistência do Maxi, que o Reis chuta ao lado, que foi, até acho que foi a oportunidade mais flagrante, exatamente. E aí também tivemos um bocadinho de azar, mas este azar é de uma equipa que entra muito tarde no jogo. E acho que por acaso vai além disto, que é curioso, porque eu acho que esta competição sempre foi desprezada. E bem pelo Porto, eu percebo as razões, concordo com os motivos que fazem desta taça uma coisinha insignificante. Eu concordo, eu percebo e acho que qualquer pessoa minimamente inteligente entende o porquê que esta taça foi criada e da forma que foi criada e tem o histórico que tem. Agora é uma taça, é um troféu. E eu como portista, e tenho a certeza que tu também, como portistas autênticos, queremos ganhá-la, porque foi feita... Ok, foi feita para o Benfica ganhar, é o que tu dizes. Tudo bem, que ainda sirva de maior motivação então para a conquistar. Porque eu acho que o Porto tanto desprezou esta taça que agora que tem um treinador que pela primeira vez assume que a quer vencer e se calhar não vai conseguir, curiosamente. Mas mesmo assim acho que ainda está em aberto. Agora o Porto tem que de facto estar a um nível muito superior e ganhar categoricamente os jogos que faltam. Na segunda parte, de facto, foi diferente. A própria equipa, mesmo ainda sem sofrer alterações, já esteve com outra intensidade, já esteve melhor. Também é importante dizer-se uma coisa: muitas entradas do Leixões, não entradas propriamente a matar, nem entradas de partir pernas, não é isso, mas jogo sempre muito agressivo, a roçar já um bocadinho a violência, que o árbitro foi permitindo. Eu tenho também uma notinha para a arbitragem que vou complementar mais à frente. Agora, eu até faço este raciocínio. O ano passado nós víamos um jogador criativo e intenso, Otávio, e víamos um Brahim, o jogador diletante, o jogador que se entretinha com a bola, o jogador que se recriava com o brilhantismo que sempre teve, mesmo recriando-se sem a tal intensidade que tem este ano, já era bom. Mas agora, com a intensidade que tem, isto tudo se alterou. É curioso. Portanto, o Sérgio sabe fazer a cabeça dos jogadores.
Agora, não compreendo é porque é que o Otávio está no AMU, ou porque é que o Hernani está no AMU, que até têm tido oportunidades. E eu até nem considero a Mu também, sou sincero. Não, Eu aquela considero que foi atitude uma atitude displicente. Pronto, displicente, foi quase displicente. um negligente, não Foi de é? facilitismo. Acho que foi isso que passou na cabeça dos jogadores, infelizmente. De facto, Brahim, Corona e Marega, de facto, sempre com aquela entrega, foi totalmente diferente. Eu diria que Completamente. o Porto precisava de mais 15, 20 minutos com estes jogadores. Porque quando eles entraram, e é por isso que eu justifico aquilo que disse há bocadinho, no meu entendimento, foram feitas as substituições um bocadinho tarde, porque o Leixões já estava confortável no jogo e estava moralizadíssimo, porque tudo estava a correr bem. E estava inclusivamente também a pôr o Porto em sentido porque também fazia contra-ataques. Não é? Certo, E certo. portanto estava confortável no jogo, portanto não lhe foi difícil aguentar entre 15 a 20 minutos de jogo. Claro, Não é? claro. Não, é assim, em relação a esta competição, a sorte é que eu acho não, tenho a certeza que o Sérgio Conceição partilha da nossa opinião e basta ver como ele estava no fim, como tu dizes. Estava visivelmente chateado e irritado com a forma como o Porto jogou e mesmo com alguns E jogadores, mesmo com alguns jogadores, também ele que concordo. defende sempre os jogadores até à exaustão. Exatamente, exatamente. Mas se ele, peço desculpa, se ele os defende assim tanto, e eles sabem que ele o defende, eles também têm que o defender. Tem que ser um corpo coeso. Não Exatamente. pode ser uns para um lado, outros para o outro. Claro. Eu acho que isto, acima de tudo, é um alerta ao facilitismo. E o que eu tenho pena é que isto quebra novamente um Elá de uma grande vitória por 6-1 no campeonato ao Passos Ferreira. Porque o Porto tem de ganhar e ganhar e ganhar e ganhar imensos jogos de forma consecutiva para poder ganhar efetivamente algum título. Exatamente. Tem que se criar essa rotina. Porque assim, quer dizer, estamos a ganhar um, empatamos outro, perdemos para a Champions e depois não se criam aqui séries de vitórias como se fez, por exemplo, no arranque da temporada, que o Porto conseguiu ali logo 6 ou 7. Mas até, só para concluir, até para isso é mau, porque nós temos o exemplo do ano passado em que a prestação miserável, que não tem outro nome, do Porto nesta competição, não ajudou em nada também ao campeonato, Não, porque nada. está tudo ligado. Absolutamente. Mesmo que se diga que a Taça da Liga não interessa, isto causa marcas, porque no próximo jogo os jogadores vão se lembrar disto. Quer dizer, empatar com o Leixões em casa é mau. Para mim é algo vergonhoso, com todo o respeito pelo Leixões, que fez tudo e fez uma excelente partida e está de resto a lutar pela subida da divisão na segunda Liga, a fazer um excelente campeonato. Mas este foi o Porto mais parecido com o Porto ano passado que eu vi esta época, de facto. Então na Taça da Liga deixou exatamente a mesma imagem e temos o apuramento. Eu não digo comprometido, mas quer dizer, estamos no primeiro jogo e já estamos aqui a fazer contas. Quer dizer, acho que era desnecessário. Um jogo em casa. Em casa, supostamente até com o único oponente da segunda divisão. Pronto, isto vale o que Exatamente, vale, mas exatamente. foi um Teoricamente grande oponente, foi, não está sem isso em dúvida. causa. E parabéns ao Leixões. Aliás, eu até volto a lembrar uma afirmação do Sérgio com a qual nós concordamos em pleno, que é quanto mais o Porto jogar com mais intensidade, menos se cansa. Ora está. Menos se cansa. Menos se cansa, eu acrescentaria, menos se cansa fisicamente e mentalmente. Sem dúvida, Não sem é? dúvida. E mais elan tem para mais vitórias e mais conquistas. A única desculpa que eu ponho um bocadinho neste jogo pastoso que o Porto fez, sobretudo na primeira parte, tem a ver com isto. Isso acaba por acontecer sempre, de alguma forma, com todas as equipas. Quando um jogador que normalmente joga menos e é integrado numa equipa mais rodada, esse jogador até se sente confortável porque está a jogar com jogadores que estão intensos, que têm muita competição nas pernas e que estão rodados. Quando há 5 ou 6 jogadores que entram, embora estes não se possa dizer também que não estejam assim tão pouco rodados como isso. Exatamente. Pronto, mas seja como for, foram 4 ou 5 ou 6 que entraram que não estão a jogar com mais regularidade. Eu entendo. E portanto aí a intensidade baixa sempre, isso sem dúvida, não é? Claro. É diferente, por exemplo, meter um Sérgio Oliveira numa equipa onde está o Brahim, onde está o Danilo, onde está o Marega, que estão sempre a jogar e ele aí também vai jogar ao mesmo nível. Tende a aproximar-se dessa intensidade. Quando são vários, já é difícil jogarem todos ao mesmo tempo, todos eles sem a tal intensidade. Mas vimos que pronto, é uma pequena desculpa, digamos, uma pequena atenuante. Mas não é só porque, repara, mesmo os jogadores que jogaram,
que tu dizes que jogaram menos. Eu vou buscar dos menos os que jogaram mais, nomeadamente Otávio, e Layun e Oliver, estes três, E porque até têm jogado. o próprio Hernando tem vindo a ser chamado Pronto, também, mas não cá é? destes três são os que têm Sim, mais. sim, E sim, sim, diz-me sim. destes três quem é que tu vi. Então há um jogador que eu não entendo, é o Layun. É o Lyon. O Layun, O Lyon às vezes apetece-me banal, quer só dizer, teve acorda apontamentos Layun. interessantes, mesmo na ponta final, eu diria nos últimos 15 minutos, quando tinha o Brahim ao seu lado. Certo, e com alguns cruzamentos bem Sim, tirados. sim, mas esteve perfeitamente irreconhecível. Reconhecível, completamente. Porque O que é que se passou com o Layun? mais do que valer pela técnica, que tem muita, valia pela atitude, Sim. valia pela raça, não era o jogador raçudo que o Porto, a Porto, nós dizíamos isso várias vezes. Eu aquela nota final que eu queria deixar da arbitragem, não sei se queres falar Sim, sim, ainda sim. mais do Não. jogo, é uma arbitragem que eu acho que ainda assim o honrou o significado desta Taça da Liga. Não foi escandalosa, também não se pode dizer que não, mas há alguma coisa também, já volta-me a começar a chatear, que há mais um penalti claríssimo, claríssimo, quem não sei que aquilo é penalti está a mentir, sobre o Otávio, aos 56 minutos. Uma entrada, uma falta de lado que desequilibra o Otávio, é claríssimo. E sabemos muito bem, por acaso é curioso, porque eles vão dizer, porque o Porto, pá, não joga, que joga, porque de facto tem que jogar muito mais. Mas claro. é engraçado porque os penaltis dão muito jeito, sobretudo a quem anda aí à rasca e não consegue ganhar sem recorrer a dois pelo menos num jogo, não é? Por acaso os penaltis até dão jeito, engraçado, que é uma coisa curiosa. Mas obviamente o Porto que joga, porque o Porto não jogou nada, e eu reconheço isso, mas os penaltis são para ser marcados, quer dizer, e já no último jogo com o Passo a gente não referiu, mas há um penalti por assinalar com a E mão tem do vindo a Ricardo, acontecer alguns e neste campeonato, só que o exatamente. Porto está tão bem e a jogar tanto Pois, que. exatamente. O que eu quero dizer é esta brincadeira está sempre aí. Ela está aí a correr em paralelo, sempre. Está. E o Porto, quando está ligado à corrente, como tu dizes bem, vai conseguir ultrapassar isto. Porque isto não foi só o penalti, não é? Porque o Leixões foi extremamente agressivo e só levou 3 amarelos. É uma coisa Sim, absolutamente sim. ridícula. Mas isto não desculpa nada, porque basta comparar a atitude da equipa no que tem sido o campeonato e o jogo 2. Mas só para relembrar que basta sermos menos intensos e menos capazes que estas falhas entre aspas, de arbitragem que estão a sempre a acontecer voltam logo para nos prejudicar. Portanto, elas existem e estão sempre aqui ao lado. A única nota positiva que eu vejo nisto tudo foi a atitude do Felipe em campo. Eu gostei muito que ele tivesse sido capitão, acho que tem todo o perfil Sem dúvida. e sobretudo porque ele demonstrou mesmo isso em campo, o porquê de merecer a Houve aliás um braçadeira. momento em que ele Ia referir isso, mas faz refere. um corte mesmo da raiva e se vira até para o público, mas então estamos Puxem por aqui nós. a ser calados pela claque de Leixões, quase a dizer isto, não é? Exatamente. Não, eu acho que Isso foi da e as próprias declarações que ele referiu no final relativamente ao Sérgio Conceição, que tem perfeita, plena confiança no treinador, ele sabe o que está a fazer, sabe o que faz e portanto e que nos sabe conduzir para onde nós devemos chegar, não é? É um bocadinho isso. Exatamente. Eu acho que esse puxar pelos adeptos simboliza na perfeição a atitude com que o Filipe encarou isto. Porventura, e ele, mesmo o Aboubakar, que é um habitual titular, não acho que tenha encarado este jogo Não, com uma forma tão séria. tão sério. Acho que foi o jogador melhor em campo neste sentido, porque foi o único que parecia que estava ali. Pá, isto é para ganhar, isto é um jogo como aos outros, Como aos não é? outros, como aos Pronto, outros. portanto, parabéns ao E Filipe um nesse bom sentido. exemplo. Sim, foi bem escolhido o capitão nesse sentido. Indiscutível. Não sei se tens mais alguma Mais coisa. nada. Pronto, está assim terminada esta análise. Comentem também connosco o que é que acharam. Mais uma participação e mais uma vez o Porto não ganha na Taça da Liga. Já lá vão 1000 e tal dias, é assim qualquer coisa, uma coisa absurda que quer dizer, por muito que desvalorizem esta taça, isto é vergonhoso. Eu, como portista, sinto-me envergonhado. Isto não tem outro nome. Mesmo porventura até jogando com uma equipa secundária, o Porto tinha a obrigação de ganhar, como é Claro, óbvio. claro. Portanto, comentem também connosco, aliás, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, façam estrelas no iTunes e estaremos de volta depois para a análise à próxima partida. Até lá. Até lá.